Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com bibliotecas CSS. Então na aula de hoje a gente vai aprender como utilizar trabalhos de CSS feitos por terceiros e disponibilizados como código aberto, obviamente, dentro dos seus projetos. Então a nossa ideia é reaproveitar trabalhos que a comunidade disponibiliza para melhorar os nossos próprios projetos. Então, como é que isso funciona? Isso funciona, as pessoas fazem as suas bibliotecas, geralmente deixam o seu código no GitHub ou em algum lugar parecido, geralmente no GitHub, e hospedam isso num CDN. O que é o CDN? É um servidor web, geralmente de grande capacidade, geralmente com vários espelhos em vários lugares do mundo, que eles entregam um arquivo que não vai ser modificado, um arquivo estático. E esse arquivo tem a intenção de ser apontado, referenciado por vários sites diferentes. Então, se alguém acessar um site que use uma determinada biblioteca, ele vai ter que baixar esse arquivo, em vez de baixar do servidor do próprio site, baixa desse CDN. Quando o usuário acessar um outro site que use a mesma biblioteca, ele vai acessar novamente o do CDN e não desse novo site. Só que o navegador ele consegue fazer cache disso, então ele não precisa baixar novamente alguma coisa que já foi baixada para um site diferente, desde que o endereço seja o mesmo, o endereço do CDN, ok? Então é uma boa prática a gente acessar essas bibliotecas a partir dessas redes de entrega de conteúdo, apesar de nada impedir de você baixar esse conteúdo, colocar dentro do seu repositório, apesar de você estar gastando espaço à toa e gastando rede do usuário à toa. Espera-se, obviamente, também que você não modifique diretamente os arquivos, que você faça a sua modificação externa, se necessário. Então, hoje a gente vai aprender a usar CDN, um CDN, mas pode ser qualquer um, porque eles funcionam exatamente iguais, para acessar algumas bibliotecas do CSS. Algumas são bem comuns, bastante utilizadas, outras menos, mas é importante que a gente veja alguns exemplos e depois a gente consiga migrar desse exemplo para outros. Uma coisa que a gente vai fazer hoje é usar somente bibliotecas que são CSS puro, ok? São bibliotecas que não usam JavaScript para nada, ok? Então você não vai referenciar arquivos JavaScript, vai referenciar somente arquivos CSS. Em outro momento, quando a gente já tiver estudado alguma coisa de JavaScript, a gente pode voltar para esse assunto e referenciar bibliotecas que também têm algum conteúdo dinâmico feito com JavaScript, ok? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é um site de CDN, Existem vários, mas um dos mais conhecidos é o CDN.js, okay, de JavaScript. Ele tem muitas bibliotecas aqui que envolvem JavaScript, e como eu disse para vocês, a gente vai fazer alguns exemplos somente com bibliotecas que são bibliotecas CSS puro. Então, aqui a gente pode fazer uma busca, vocês podem ver que tem quase 4.000 bibliotecas aqui. Eu vou pegar uma aqui que é muito interessante, que é a Font Awesome. Então, vejam que eu consigo encontrar ela aqui. Eu posso pegar outra como, por exemplo, a Animate CSS, que está aqui também. Então, percebam, você consegue encontrar elas fazendo uma busca aqui no CDN.js, ok? Já a gente vai voltar aqui para realmente fazer isso funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, é uma biblioteca que a gente vai depois referenciar aqui no CDN.js, que é a biblioteca Font Awesome, ok? Todos os links eu vou colocar na descrição do vídeo, pessoal? Não precisa se preocupar com os sites. O Font Awesome, como ele mesmo diz, é um icon set, é um conjunto de ícones, Então, o Font Awesome ele vai disponibilizar para vocês uma infinidade de ícones que você pode usar gratuitamente dentro do seu projeto. Então, aqui mesmo na página inicial dele, ele usa um ícone aqui, 2 ícones nesses botões, e usa aqui nesse botão de login, nesse botão de aprenda mais.
esse próprio símbolo dele é um ícone. Então é esse tipo de coisa que ele facilita para a gente colocar no nosso site. Tá? Vocês vão ver que ele tem aqui quase 1.600 ícones gratuitos e quase 8.000 Pro, né? Esse Pro aqui ele é pago, tá? Então a gente vai se ater aqui aos ícones que são free. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, vamos dar uma explorada primeiro. Você vai vir aqui em Icons. Ele vai te abrir uma galeria de ícones com todos eles. Você pode mudar aqui para a opção Free, ok? E aí ele vai mostrar para você somente os gratuitos. Então vamos fazer uma rolagem aqui para vocês verem que tem muitos ícones para você usar no seu projeto. Tá? Você sempre pode usar o Load More aqui para carregar mais, então ele colocou mais ainda na lista. Então realmente você tem ícones para quase tudo que você precisa. E a gente tem aqui uma opção também de Search. Então aqui você pode, por exemplo, digamos que você precise de uma lupa, né? Você procura por uma palavra aqui, ele vai te encontrar. Por exemplo, eu digitei Zoom e ele me mostrou que o nome do ícone é Search, por exemplo. Tá? Se eu tivesse procurado por Search, que é busca em inglês, né? Ele teria me dado outra lista de ícones. Se eu digitar aqui OK, por exemplo, ele tem vários ícones relacionados a OK ou com OK na palavra, né? E se eu colocar No ou Cancel, você vai ver que tem vários ícones que têm referência também a isso, tá? Então aí você vai explorando isso aqui, você pode explorar por categoria também, né? Então ele tem aqui vários tipos de categorias, por exemplo, categorias, vamos ver uma aqui, computadores. E aí você vai ter ícones referentes a coisas de computador, tá? Você sempre pode vir aqui, retirar o filtro e voltar para a lista inteira, tá? Então digamos que eu queira usar um ícone específico aqui. Então digamos que eu gostei desse ícone de acessibilidade aqui e quero usar ele. Então eu vou clicar nele, tá? E ele vai aparecer aqui para mim o ícone, né? Ele até te mostra aqui como é que ele foi feito, né? Tem alguns exemplos de aplicação, ok? E a possibilidade de você copiar o código dele aqui, clicando nesse link, ok? Então é só clicar aqui nesse link e você vai conseguir copiar, tá? A gente não vai copiar ainda, porque eu ainda não tenho Font Awesome dentro da minha aplicação, tá? Então a gente precisa criar um site, né, sem nada e fazer referência ao Font Awesome, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um site vazio, né? Então eu criei aqui uma página bem simples para a gente trabalhar, tá? Bem simples mesmo. Não tem nenhum estilo, tá, gente? Só tem marcação aqui, não tem CSS, tá? Então ele tem um H1 aqui, tem 2 parágrafos, tem uma imagem que está local. Eu peguei do Loren Pixum, mas salvei, ela está referenciada local. Criei um formuláriozinho simples aqui com 2 labels, né, mais um label aqui, coloquei um select, ok? E coloquei um submit aqui. Se você não viu o vídeo ainda de formulários, é lá que a gente ensina a fazer isso. E aqui nós temos mais um parágrafo, uma tabela que também não está estilizada e mais alguns parágrafos. E aqui a gente vai trabalhar e vai colocar as nossas bibliotecas para poder visualizar as mudanças, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e referenciar a folha de estilo, né, dessa biblioteca. Então, se eu tivesse uma folha de estilo local, né, na minha máquina, no meu diretório aqui, eu poderia colocar o nome do arquivo .css e escrever a minha folha, né, a minha folha de estilo. Mas eu não quero isso porque a minha folha de estilo já existe. Ela está em outro servidor. E esse servidor a gente vai chamar de CDN. Né? Então eu vou lá no CDN.js e vou procurar aqui a versão, né, hospedada no CDN.js do Font Awesome. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar uma página, né, onde ele vai me mostrar informações sobre o que ele hospeda. E geralmente o que está com uma corzinha destacada aqui é a versão que a gente quer. Então percebam que ele vai te dar um URL hospedado no CDN.js
com uma extensãozinha no final, .css, né? Então esse aqui é o CSS que a gente quer. E a gente pode vir aqui no Copy Link Tag, ok? Ele vai copiar. Você vem aqui no seu projeto, coloca dentro do head aqui, né? Em algum local dentro do head e cola isso aqui. Então percebam que ele é uma tag link, né? Só que em vez de ter o endereço local, ele tem aquele endereço lá que a gente acabou de ver na página do CDN, né? Então, quando eu salvo isso aqui, o meu documento aqui ele já tem uma referência àquele CSS. Tá? Então, o CSS aqui ele já está carregado. E agora eu posso utilizar, né, a estilização que a biblioteca Font Awesome nos permite. Então ela diz que se eu usar essa marcação aqui, ó, eu vou conseguir mostrar esse ícone. Então eu vou clicar aqui, vou pegar essa marcação e vou colocar aqui, por exemplo, dentro do meu parágrafo. Vou colar aqui, okay, e vou salvar. Percebam, ó, que ele aparece o ícone para a gente aqui com o tamanho equivalente à fonte. Percebam que se eu pegar um outro ícone qualquer, eu vou voltar lá nos ícones, vou pegar um ícone diferente, vou pegar só os gratuitos, e vou pegar aqui o íconezinho do Android. Não, vou pegar outro. Vou pegar um ícone de bola de basquete. Vou copiar aqui e vou colocar no nosso H1 aqui. Ok? Salvei e agora vocês vão ver que ele fica com o tamanho equivalente aqui à minha fonte. Ok? Percebam que ele é um item inline, né? Ele usa a tag i para fazer isso, mas você poderia substituir pela tag span, não teria diferença nenhuma, tá? Mas para manter a padronização a gente deixa do jeito que ele passou lá, né? E aí esse ícone, né, ele respeita a cor e respeita o tamanho da fonte no elemento em bloco onde ele estiver inserido, né? Então ele vai respeitar tamanho e cor, tá? Se eu quiser fazer alguma alteração nisso aqui, né, eu tenho que fazer usando classes do Font Awesome. Então perceba, né, ele coloca uma primeira classe FA e mais uma letra, né, que é para indicar qual é a coleção. Então no caso aqui é a coleção sólido e o B aqui é a coleção, deixa eu ver como é que é o nome que ele usa lá. B é o sólido, né? E vamos ver lá o nosso do acessibilidade. Da acessibilidade é brands, né? Uma coleção chamada brands, marcas, né? Então, ó, isso aqui é o nome da coleção e isso aqui é o nome do ícone, ok? Então, você vai colocar uma classe para cada uma das situações. E você pode colocar mais algumas classes que vêm nessa folha de estilo do Font Awesome, né? Que vão te permitir fazer outras coisas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na acessibilidade e vamos colocar a classe FA, se não me engano é FA2x. Vamos ver se é isso mesmo. Percebam, eu consegui multiplicar o tamanho dele por 2. E você pode fazer isso, por exemplo, para 5x ou até para 10x. Okay? Isso é em relação ao tamanho que ele deveria ter inicialmente. Tá? Onde é que eu descubro quais são essas classes que eu posso utilizar para mudar a nossa fonte? Então você vai vir aqui na documentação do Font Awesome, né, na página Docs, e descendo um pouquinho mais, ó, você vai ter aqui em Styling, né, várias opções de alteração que você pode fazer. Então a que eu fiz foi essa aqui, Sizing. Tá? E aí ele vai te mostrar que você tem várias opções para mudar o tamanho, tá? Entre elas aquelas que eu usei, né? FA2x ou FA qualquer número até 10, tá? Outra coisa importante aqui é a rotação. Então, às vezes você tem um ícone, mas você quer ele de ponta cabeça, né? Então ele te mostra aqui, por exemplo, né, que este aqui sendo o ícone normal, né, o FA Snowboarding,
você pode usar estas outras classes, então rotate 90 para rodar, né, rotacionar ele 90 graus, rotate 180 para virar de ponta cabeça, 270 para virar mais 90 graus, né, e 360 não faz sentido porque é ele mesmo. Mas ele não tem as angulações intermediárias, tá? Ele só tem esses 4. E os flips, né? Flip horizontal e flip vertical. Então, o flip vertical, ele faz isto com a imagem, né? E o flip horizontal, ele faz isto, ok? E os dois, né? Ele faz isto, as duas coisas, né? Acho que não ficou muito boa o exemplo, tá? Mas ele faz as duas coisas. Então, eu consigo fazer os flips e os rotates. Acho que fica bem mais fácil de mostrar para vocês se eu fizer aqui. Então, se eu pegar esse mesmo 10x aqui e colocar Fá rotate 90, vocês viram que ele girou 90 graus. Se eu colocar 180, ele girou 180 graus. Tá? Ok? Eu vou deixar sem rotação aqui, mas vocês podem juntar quantas vezes for necessário. Ok? E você tem também uma coisa interessante aqui, que é a animação, né? Você pode, por exemplo, colocar o seu ícone para girar, né? Usando a classe FaSpin. Okay? Então, se você vier lá no seu ícone, vamos pegar a bolinha de basquete aqui e colocar FaSpin, percebam que ela vai ficar girando. Okay? Só de adicionar essa classe aqui no seu ícone do Font Awesome. Okay? Isso aqui é bem legal, te dá algumas coisas bem interessantes que você pode fazer. E aqui, né, ele te dá toda uma categoria de ícones que são adequados para usar como spinners, né? Spinner é esse ícone de loading, né? Essa imagem usada para loading. Então, se você pegar a categoria de spinners daqui, ó, você vai ver que ele tem 136, free ele tem 26. Ó. Então, temos várias opções free. E mesmo as que não estão aqui, né, pode acontecer de ficar boas. Então, a gente acabou de usar a bola de basquete e vocês viram que ficou legal, apesar dele não estar aqui na lista, né, das que foram criadas especificamente para isso. Okay? Então é isso. Podem dar uma olhada aqui e, de repente, encontrar mais algumas coisas que vocês podem fazer. Tá? Vocês podem juntar tudo. Podem mudar o tamanho, girar e colocar para ficar girando, né, o spin. Então, tudo isso você pode fazer simultaneamente. Tá? E se você quiser mudar a cor, né, obviamente, você pode mudar com CSS. Isso aqui é um elemento I. Você pode ou colocar uma classe, né, que você cria. Então, cria uma classe XYZ e estiliza ela, não tem problema. Né, se forem vários itens, ou você pode dar um ID para ela aqui e estilizar do jeito que você quiser, tá? Sem nenhum problema, tá? Então, a não ser isso, né, ele está respeitando a estilização que está no elemento onde ele está contido, ok? Então, o Font Awesome ele é muito utilizado para colocar em menus, em botões, é muito legal, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa aqui. Então, deixa eu ir na lista de ícones aqui. Vamos procurar aqui nos frees. Send, por exemplo. Send aqui, ó. Este aqui, ó. Aviãozinho de papel. O paper plane. Vou copiar aqui e no nosso código eu vou usar esse aqui no botão enviar. Então, eu vou pegar aqui antes da palavra enviar, vou colar, vou dar um espacinho para desgrudar. E agora, ó, o nosso botão enviar ficou com um íconezinho. Então, isso aqui é muito bacana. Dá para fazer umas interfaces bem interessantes com isso aqui. Ok? Maravilha. Então, acho que para o Font Awesome isso aqui é suficiente. Tá? Deixa eu diminuir esse 10x aqui, porque está muito grande. Para a gente deixar ele aqui, ele vai passar a atrapalhar a gente. Eu vou tirar esse spin aqui também, porque não nos interessa. Percebam, né, mais uma vez, que se eu tirar a referência ao Font Awesome, não, comentei, meus ícones não aparecem, ok? Então eu tenho que fazer a referência aqui ao Font Awesome, tá? Vou voltar ele aqui, ok?
Se ele tiver referenciado, os ícones aparecem. Se ele não tiver referenciado, os ícones não aparecem. Okay? Vou deixar referenciado porque para vocês verem também que uma biblioteca não costuma afetar a outra, né? A não ser que sejam bibliotecas que fazem a mesma coisa, tá? E aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A próxima biblioteca que a gente vai ver é uma biblioteca chamada Animate, ok? Animate.css, ok? Então, ele se denomina, né, como animações CSS do tipo basta adicionar água, tá? Então, vocês conhecem essas coisas, né? Que você só adicionar água ele passa a funcionar, então é assim que o Animate ele se define. Então, aqui no Animate você vai ter diversas animações pré-definidas, tá? Então, se você olhar aqui na lateral, você tem um monte de animações prontas para usar, tá? A lista é bem grande. E aí você consegue analisar quais são clicando no nome dela aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui na Bounce e vocês vão ver que o texto quica. Bounce em inglês é clicar. Flash é piscar, né? Pulse, pulsar. Rubber band é elástico, né? Então, shake, que é balançar, né? Batida de coração, heartbeat. E aí vai, você tem diversas animações, tá? Então, eu vou clicar em algumas aqui só para vocês terem uma noção. Mas cada uma delas tem um efeito único, tá? Então, todas elas têm aplicações muito legais que você possa fazer. É mais uma questão de você identificar qual que você vai usar, né, no seu projeto, tá? Então, vejam que a gente tem muitas e muitas e muitas alternativas, tá? Tem essa ferramenta no próprio site muito boa para você conseguir testar, né, as animações, em vez de ficar criando código para testar cada uma delas, né, o que seria bem complicado de fazer, né, bem demorado. E essa ferramenta é muito legal, que ela já te ajuda também. Bom, então digamos que eu quero inserir essas animações na minha página, né? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso fazer referência ao Animate usando um CDN, né? Então, nós vamos lá no CDN.js, então vou voltar aqui na página inicial e vou procurar por animate.css. Okay? Cuidado que é uma palavra comum, né? Tem várias outras aqui, mas é essa aqui que vale, ó. Animate.css. E aí, entre vários outros, né, vocês vão ver aqui exatamente o mais escurinho aqui, ó, nesse ícone aqui, eu copio o link e vou adicionar o Animate aqui, vou colar na minha página e ela passa a estar aqui agora juntamente, né? Então, percebam aqui, eu tenho agora tanto o Font Awesome quanto o Animate relacionados aqui na minha página, tá? Não tem nenhum problema, assim como você pode ter várias folhas de estilo locais também, tá? Se eu salvar isso aqui, vocês vão ver que nada acontece, né? Porque eu não ativei os elementos, né? A biblioteca está disponível, mas ela ainda não foi acionada. Então vamos lá na página do Animate e vamos pegar uma animação qualquer, tá? Rubber Band, por exemplo, eu quero colocar Rubber Band ou Bounce. Vamos colocar Bounce. Vamos colocar essa aqui que vai combinar com a nossa bola de basquete, ó. Okay? Então eu quero colocar essa animação aqui. Primeira coisa, eu preciso dar uma olhada na documentação, que ela vai te dizer aqui, ó, uso básico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar uma classe a qualquer elemento, né? Na verdade, o ideal é que você use elementos em bloco, né? E eu vou pegar aqui este cara aqui, ó. Ok? Vamos ver se isso aqui vai funcionar para os elementos que não são de bloco. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se não funcionar, ok, sempre fazem seus testes. Então ele precisa ter esta classe aqui, animated. Eu vou copiar aqui e vou para o meu código. Vou tentar fazer isso aqui
só nessa tag I. Vamos ver se dá certo, que é a nossa bolinha de basquete. Então eu vou colocar a animated e vou salvar. Quando eu salvo, nada acontece, porque eu ainda não disse qual a animação. Então agora eu vou lá, vou voltar lá no comecinho e vou pegar a bounce. E aí eu clico aqui nesse ícone, ele vai me dar o nome da minha animação. Aí eu volto e coloco aqui junto, né, mais uma classe que é o nome da animação que eu quero. Então fica a classe dizendo que isso é animado e mais a classe dizendo qual é a animação. E vou salvar. Então, vamos ver aqui agora, se eu atualizar, olha só que bacana. A animação ocorre. Percebam que não são animações repetitivas, tá? Então não são animações feitas para serem repetidas. Elas são animações feitas para ter uma única execução, tá? O Animate ele nem recomenda que você use isso como repetição. Isso aqui, né, no caso, eu coloquei para o elemento já vir, né, com essa classe, então no momento que ele é renderizado, a animação acontece. Mas, posteriormente, né, a gente vai poder fazer um controle via JavaScript de em que momento ele recebe essa classe. Então ele não vai ter essa classe por padrão, né, essas duas classes, e no momento que você quer que a animação aconteça, você adiciona essas duas classes e imediatamente a animação passa a ocorrer. Tá? Então isso aqui é bem legal, algo que a gente pode utilizar com muita criatividade. Né? Então, eu vou pegar só mais uma animação para a gente ver como funciona. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Heartbeat. Pode ser Heartbeat. Então, vou copiar Heartbeat aqui e vou colocar na nossa imagem, para vocês verem como é que ela funciona em imagens. Opa. Eu vou colocar aqui uma classe, né? Lembra que são duas, né, que eu preciso colocar. Uma é a própria animação e a outra é aquela animated. Então percebam que agora, né, quando eu atualizo, a minha imagem ela é animada. Okay? As duas, né? Ocorrem as duas animações. Então isso aqui pode fazer você conseguir fazer coisas bem interessantes, tá, gente? Então, essas animações já estão todas programadinhas para vocês, as folhas de estilo todas arrumadinhas para vocês. Aí, ok? Muito bacana. E o Animate, ela é isso aí também, tá? Então, eu vou só desabilitar essa do Animate para ela não ficar piscando o tempo todo ali, não atrapalhar a gente, tá? Vou deixar as classes, não tem problema, mas como a folha de estilo não está referenciada, essas classes não fazem nada, ok? A próxima biblioteca que eu quero mostrar para vocês é uma biblioteca chamada Normalize. Ela é uma biblioteca que resolve um problema muito grande que a gente tem no desenvolvimento web, né? Ou tenta resolver. Quando a gente vai desenvolver uma aplicação web, né, com CSS, HTML, JavaScript, a nossa aplicação ela roda dentro de um navegador, numa plataforma de usuário que a gente não sabe qual é. Então ela pode ser no Windows, pode ser no Mac, pode ser no Android, pode ser no Linux, enfim, pode ser no sistema operacional que ainda nem foi criado. E cada sistema operacional, né, vai ter também os seus navegadores. Então pode estar rodando no Chrome, pode estar rodando no Safari, pode estar rodando no Mozilla Firefox, pode estar rolando no Microsoft Edge ou no Microsoft Internet Explorer, ok? E cada um deles tem uma maneira um pouquinho diferente de trabalhar com o CSS, com JavaScript, com o próprio HTML e especialmente tem a sua própria folha de estilo do agente de usuário, né, que é diferente de um navegador para outro. Então, quase sempre, fazer um site, a não ser que você tome as precauções, o seu site vai parecer diferente de um navegador para outro, de um sistema operacional para outro. Tá? Então, o que se procurou por muito tempo no desenvolvimento web foi como reduzir essas diferenças entre plataformas.
Então, a primeira coisa que foi entendida era que você precisaria fazer algo que a gente chama de CSS Reset, ok? Que seria resetar, né? O Normalize até usa o termo aqui, né? CSS, que ele é uma alternativa ao CSS Resets. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é resetar o CSS, que é realmente tirar tudo aquilo que os navegadores colocam de estilização e voltar ao zero, né? Então, você faz uma folha de estilo que volta todos os valores padrão para qualquer navegador. Valores padrão não, né? Valores sem valor nenhum para todos os navegadores que o usuário estiver usando, e depois você faz a sua folha baseada num padrão, né? Com tudo zerado. Então isso é o que a gente chama de reset de CSS. Porém, né, isso aí te exige refazer o trabalho que a folha de estilo do navegador já faz. Então uma alternativa para isso, né, é você poder usar coisas como o Normalize, que são bibliotecas que te dão uma folha de estilo com algum reset de alguns itens, e também eles já te estilizam a maior parte dos elementos do HTML para que eles já tenham uma aparência igual em todos os navegadores. Okay? Então essa é a função dos normalizadores, e o Normalize é o mais famoso de todos. Tá? E aí, geralmente, o Normalize é muito tranquilo de utilizar. Porque o que a gente vai fazer? A gente só tem que referenciar ele na nossa página e mais nada. Ele faz todo o trabalho. Não tem mais nenhum código para fazer. Então, se a gente for aqui, por exemplo, aqui no CDN.js, eu colocar o Normalize, né, a gente acha ele aqui, e eu copiar aqui o meu CSS do Normalize, e eu colocar aqui o Normalize dentro da minha página, percebam que imediatamente, né, algumas coisinhas mudaram. Então eu vou até tirar. Então percebam que o que vai acontecer quando eu liberar de novo. Percebam que os elementos eles dão uma leve reposicionada. Por quê? Para retirar alguns posicionamentos que o Chrome coloca, que outros navegadores não vão colocar. Então ele faz isso e torna igual em todos os navegadores essas características, ok? Então agora, né, se você carregar isso aqui no Firefox ou no Edge, a tendência é que você tenha componentes mais parecidos do que antes, só de referenciar essa folha de estilo do Normalize, ok? E isso aqui ele é base, né, para o trabalho de várias outras bibliotecas CSS. Então tem diversas bibliotecas CSS que incluem o código do Normalize e trabalham em cima dela para te dar mais estilizações, né? Porque percebam que aqui eu ainda não tenho uma estilização. O que eu tenho é simplesmente uma padronização de alguns itens, correção de alguns bugs e coisas do tipo. Tá? Se a gente quiser uma biblioteca que te dá alguma estilização já, aí a gente precisa ir para outras, né? E essas outras, de maneira geral, já usam o Normalize. Tá? Então eu vou tirar a referência do Normalize aqui, porque a gente não precisa dela. Então só deixei o font awesome. Por que a gente não precisa dela? Porque a gente vai usar mais bibliotecas de interface, tá? De CSS. Então, nós vamos usar agora essa biblioteca chamada Pure CSS, tá? Puro CSS, o CSS puro, né? Seria a ideia dessa biblioteca. Então, ele se diz, né, um conjunto de módulos CSS que você pode usar em qualquer projeto e que são muito pequenos, né? Essa é a ideia dele. Então, ele já te dá aqui o endereço do CDN padrão dele, né, o oficial, que seria no Unpacked, mas só para mostrar, né, a gente pode usar ele aqui também pelo Pure, é só Pure, ok? Puro, né? E aí a gente tem exatamente o nosso arquivo aqui, e é esse cara que a gente vai referenciar. Então, olha só, eu só vou colocar o estilo aqui na minha página e vou salvar, ó, percebam que é o Pure. Okay. Ele é o Pure, vou salvar
E percebam que ele já traz alguma estilização para mim. Ó. Já traz uma fonte diferente, né? Já não é mais uma fonte com serifa, né? Por padrão, ele já é uma fonte sem serifa. E ele traz alguma estilização. Okay? Então vejam, né, que ele já traz para a gente alguma estilização, a gente gostando ou não, né, já há alguma estilização. Então ele já tem uma opinião de como deve ser seu site, né, ele não é totalmente agnóstico. Então vamos voltar lá na página do Pure e vamos ver, né, como é que ele funciona. Né? Então aqui a gente tem uma lista de coisas que ele traz para a gente e aí a gente pode explorar um pouquinho isso aqui, né? Então eu vou mostrar alguns itens para vocês, não vou mostrar todos, tá? Precisaria, na verdade, de um tempo bem maior para a gente explorar tudo que ele traz. Mas algumas coisas do Pure são bem interessantes, tá? Então se a gente vier aqui, por exemplo, aqui em Forms, né, na opção de Forms, ele tem uma classe bem interessante que é a classe Pure Form, que ela é utilizada nos formulários, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Então, eu tenho um form aqui, né? Deixa eu achar a nossa tag. A tag está aqui, ó. Se eu colocar essa classe PureForm nela, olhem só o que vai acontecer. Percebam que ele já traz uma estilização bem mais interessante, né? Ele já tem uma estilização que é mais... como pode-se dizer, igual, né, entre um navegador e outro. Então ele vai garantir que isso aqui tem uma aparência bem parecida, né, de um navegador para outro. E outra coisa que ele tem aqui no exemplo dele, né, ó, que este botão, né, percebam que não ficou igual lá, ele tem aqui no botão uma classe, né, chamada Pure Button e depois Pure Button Primary, ok? Então, se você colocar essas duas classes aqui, né, lá no botão, a gente tem um button aqui também, né? Então, se eu colocar essa classe aqui, essas duas classes, o nosso botão fica também com aquela aparência, e aí a gente tem uma aparência de botão bem bacana, bem profissional aqui, criada pelo Pure para a gente. Tá? Eu tenho também outras opções para form, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, stacked form, né? Um form que está um item em cima do outro. Então é só a gente adicionar mais essa classe aqui, ó, Pure Stacked. Então se eu vier aqui no mesmo form, né? Então além do Pure Form, eu colocar o Pure Form Stacked, então percebam que o nosso formulário ele já coloca um item abaixo do outro, transformando todos os elementos em elementos de bloco, ok? Então, isso aqui já facilita bastante para a gente na hora de criar um formulário rapidamente. Né? Okay? E aí, obviamente, tem várias outras funções que a gente poderia explorar aqui para a form. Né? Se a gente vier aqui em Buttons, ele fala para a gente, né, daquela nossa opção lá do Pure Button, que a gente já usou. Aqui no Tables, eu também tenho algumas opções. Então, se eu colocar, por exemplo, a classe Pure Table numa tabela nossa, né? Então percebam que a gente tem uma tabela aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho essa janela. Isso. E eu vou colocar nessa tabela agora a classe Pure Table. Olha só, ele vai fazer uma estilização bacana para a gente aqui desta tabela, tá? E obviamente, né, ele tem várias questões, com borda, sem borda, enfim, como você colocar bordas só horizontais, como você colocar ele item sim, item não, né? Então ele tem uma classe já para você colocar nas listas que são ímpares, né? Então você coloca isso aqui em todas as linhas que são ímpares e aí você tem esse tipo de estilização toda já criada para a gente, ok? Então, várias coisas aqui ele já simplifica para a gente. E a maioria dessas bibliotecas de CSS, elas têm
uma questão que é a possibilidade de ter sistemas de grade. Tá? Sistemas de grade vão permitir que você crie, por exemplo, né, essas divisões na sua tela, que vocês conseguem fazer com Flex na mão. Tá? Inclusive, é uma preferência que vocês usem Flex. Mas, se vocês quiserem aprender a usar esses sistemas de grade, né, das bibliotecas, lembre-se que cada biblioteca tem um sistema diferente. Então, o Pure tem uma maneira de fazer, os seus concorrentes têm outras maneiras de fazer. Tá? De dividir a tela em pedacinhos, né, e de você conseguir colocar seu elemento facilmente num desses tamanhos. Tá? Então, no caso do Pure, ele trabalha em quintos, né, de tela e em 24avos de tela. Então, aqui teria a maneira de você fazer isso. Eu não vou trabalhar com isso porque a gente faz isso com Flex bem facilmente, ok? Mas, se interessar vocês também podem olhar. Então, é isso, é assim que funciona o Pure, né? Percebam que ele tem mais coisas, então ele tem um pouquinho mais de dificuldade para mostrar. A grande questão problemática de você usar essas bibliotecas de CSS que te dão já uma estilização é que o seu site começa a parecer muito com outros sites, né? Porque vários sites que usam a mesma biblioteca vão ter aparências parecidas, tá? Então, geralmente o pessoal tem um pouquinho de preconceito com esse tipo de biblioteca, mas elas geralmente aceleram demais o desenvolvimento, tá? Então é realmente muito produtivo utilizar isso. Ok? Então vamos ver aqui mais uma, né? Um concorrente do Pure, que é a biblioteca Picnic. Ok? Então a Picnic, ela também tem a mesma ideia do Pure, né? De ser uma biblioteca puramente de CSS para te dar já alguma estilização. Então aqui, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que pegar um outro documento, porque aqui a gente já colocou várias classes do Pure, né? E a gente quer algo um pouquinho mais limpo. Então, eu tenho uma outra versão aqui, igualzinha à primeira, tá? E a gente vai usar essa outra aqui, index-v1. Eu vou até acessar ela aqui. Index-v1, que é a nossa inicial, né? Sem nada linkado aqui. Então, nós voltamos ao estado inicial aqui, eu já tinha deixado pronto para vocês. Então, vamos ver aqui, né, para a gente referenciar aqui a nossa Picnic. Então, você poderia pegar ele direto daqui, né, do CDN chamado JSDeliver, ok? Também é um CDN bem famoso, mas só para manter aqui a consistência, vamos procurar aqui o Picnic, ok? E aqui a gente consegue fazer uma referência aqui a ela, copiando da mesma maneira que a gente já viu. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Só de ativar aqui o Picnic. Lembrando que a Picnic também é uma biblioteca que vai te dar estilização. Então vou salvar e olhem só. Ela já traz uma estilização grande para a nossa página, tá? Não é pequena. Okay? Então percebam, ela tem várias e várias alterações já no nosso HTML, a fonte fica maior, ok? Então realmente ela é mais tem mais opinião de como sua página tem que ser, ela não é totalmente agnóstica, né? Essa biblioteca Picnic, ela tem inclusive mais funcionalidades, né, já embutidas nela, estilos para mais utilidades, né, mais utilitário. Então, se a gente vier aqui na documentação, a gente consegue olhar aqui várias coisas que ela já traz para a gente estilizada. Então, por exemplo, tem vários estilos de botões aqui, ó, tá? Só adicionar as classes. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar essa classe chamada sucesso, né, success, e adicionar no nosso botão aqui, ó, né, class igual a success, percebam que imediatamente o nosso botão já fica com aquela estilização. E também a gente pode usar, por exemplo, aqui, né, o warning, e o warning vai dar para a gente uma estilização diferente aqui, ok? Com outra das cores. Percebam que a lista de cores, né,
é a lista que a própria biblioteca já traz para você. Essas cores são escolhidas de acordo com o critério deles, do designer deles, enfim. Então, usar essa biblioteca indica que você vai usar de alguma maneira uma estilização que foi feita por terceiro para você. Tá? E aí ele tem diversas coisas interessantes, ele tem o seu próprio grid system, né, o seu próprio sistema de grade, como eu falei para vocês, né? Então ele tem uma maneira de você posicionar itens dentro da sua tela, tá? Que a gente pode sempre fazer com flex, tá? Não precisa necessariamente usar isso aqui. Tá? E, por exemplo, aqui uma coisa bem interessante dele é a possibilidade de criar uma modal, né? Então, por exemplo, o que é uma modal? Modal é essa janela que ela vem por cima, né? Escurecendo o fundo, ok? E te dá alguns botões que estavam ocultos, né? Então, qual que é a técnica, né? Isso aqui, ao ser clicado, exibe um componente que estava oculto, né? Então, se você pegar esse código aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês que é só pegar esse código mesmo aqui, ó, vou copiar e vou colocar lá na nossa tela. Vou colocar aqui bem no comecinho e vou colar. A gente passa a ter no nosso documento agora um botão que é modal. Tá? E obviamente a gente pode mudar, né, os textos, né? Então aqui está a palavra show modal. Eu posso mudar aqui, né? Exibir. Okay? Então você vai partir de um HTML que ele traz como padrão na documentação e aí depois ir personalizando conforme a sua necessidade. Tá? Geralmente você vai fazer isso para todas as bibliotecas, ok? De CSS. É assim que a gente costuma trabalhar com elas. Inclusive as mais complexas, né? Essas aqui realmente elas são mais simplesinhas. Tabelas também, né? Então, por exemplo, você tem uma estilização para tabela aqui. Perceba que você não precisou fazer nada, né? A tag está totalmente limpa, mas já vem com alguma estilização para você. E algumas coisas são bem interessantes aqui. Por exemplo, né, a possibilidade de usar abas, né, tabs. Então ele traz para você uma maneira fácil de fazer isso aqui. O código já está pronto aqui para vocês. E logo abaixo ele usa as tabs dele, né, para criar uma galeria. Então essa galeria é bem interessante. Ó. Ele tem uma imagem grande e várias imagens pequenas. E você consegue alternar entre as imagens usando essa técnica aqui de galeria dele, né? Então isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? Então na verdade você coloca a classe tabs numa div externa e uma classe para indicar quantas imagens vão aparecer aqui embaixo, né? No caso ele usou for, se você usar tree são 3, two são 2 e assim por diante, né? Ele criou classe com esses nomes. E aí ele tem um radio, né? Então ele faz isso usando aquele controle de formulário de radio, né? E depois estilizando para virar isso aqui. Para cada uma das imagens aqui, né? Dessas imagens, checked vai marcar o item que está selecionado e você vai ter um ID para cada um. E depois você vai ter as imagens, né? Referenciadas aqui e os labels com o for para cada um desses radios aqui que estão escondidos, né, que você não está vendo. Então, quando você clica nessa imagem aqui, essa imagem é um label para um radio que está escondido. Okay? E aí ele estiliza que cada imagem só vai aparecer se o radio tiver checado. Okay? Então é assim que ele trabalha no CSS. Mas é muito tranquilo, tudo pronto para você. Você poderia montar esse esquema você mesmo. E outra coisa interessante aqui é o tooltip. Então percebam que só de passar o mouse em cima, o meu tooltip, né, que é essa dica aqui, que não é do navegador, isso aqui é criada em CSS mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer item, vou colocar a propriedade data tooltip e vou colocar a classe tooltip, aí top, ou bottom, ou left, ou right, e aí ele vai criar esse tooltip. Então vamos ver como é que funciona o caso do tooltip aqui, né? Eu vou tirar isso aqui tudo e vamos colocar um tooltip aqui, por exemplo, nesse primeiro parágrafo. Então, se eu colocar aqui class igual
tooltip top, e colocar o parâmetro data tooltip igual ao texto que eu quiser. Agora, né, quando eu paro o mouse em cima desse parágrafo, ele exibe para mim uma tooltip em cima. Okay? Então, isso aqui é bem chatinho de fazer, mas quando você já tem pronto, você passa a querer fazer isso sempre em seus projetos, porque ajuda bastante. Okay? Então, nessa aula a gente viu, né, uma técnica, né, que é de você utilizar os CDNs para trazer bibliotecas de terceiro, e a gente viu diversas bibliotecas de terceiros de CSS puro. Okay? Eu espero que vocês testem algumas dessas bibliotecas, não é para usar sempre, é para usar quando necessário, e que possam explorar outras bibliotecas, e certamente em algum momento a gente possa usar também bibliotecas que envolvem JavaScript e não somente CSS. Okay? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.